Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui novamente para compartilhar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2023 da S Brasil. Hoje, além de mim, nosso CFO José Simão irá conduzir essa apresentação comigo. Aqui conosco hoje temos também os demais diretores da companhia, que estão prontos para participar da sessão de perguntas e respostas ao final dessa apresentação. Começando pelo slide número 2, trago os principais destaques que marcaram o ano de 2023 da companhia. Em crescimento, nosso principal foco ao longo de todo o ano foram as construções dos complexos eólicos de Tucano, na Bahia, e Cajuína, no Rio Grande do Norte. Vale lembrar que esses foram os primeiros parques eólicos totalmente construídos pela S Brasil e que juntos somam 1 gigawatt de capacidade eólica adicionada ao nosso portfólio. Começando com um marco muito significativo para a nossa história, 827 megawatts dos aproximadamente 1 giga de capacidade eólica construídas pela S Brasil começaram a gerar energia ao longo de 2023. Nesse total, destaco a conclusão das obras de Tucano e Cajuína 1 e o avanço significativo nas obras de Cajuína 2, com a entrada em operação de 296 megawatts. Mostrarei mais detalhes nos próximos slides. Outro marco importante de 2023 foi a assinatura ocorrida no primeiro trimestre do ano de 154 megawatts em PPA de longo prazo com a Microsoft. Na sequência da apresentação, vou retomar alguns detalhes desse contrato. Destaco também o recorde de vendas da nossa comercializadora varejista. Em 2023, vendemos mais de 34 megawatts médios, mantendo a S Brasil entre as 3 maiores comercializadoras varejistas do país. Nossa estratégia para o segmento tem se mostrado acertada. Começamos a desenvolver nossa plataforma ainda em 2019 e isso nos possibilitou estarmos muito bem posicionados agora, com a abertura de mercado para todos os clientes de alta tensão ocorrida em janeiro desse ano. Na frente operacional, a entrega do turnaround dos ativos adquiridos via M&A e a excelência na gestão dos ativos que estão há mais tempo no nosso portfólio seguem como a nossa prioridade. Tivemos um aumento de 2 pontos percentuais na disponibilidade consolidada dos ativos eólicos, além da disponibilidade média dos ativos solares, atingindo 99% durante o ano, com destaque para a disponibilidade de 100% dos ativos solares no último trimestre, mantendo a nossa operação em patamares de excelência. A contribuição dos novos ativos eólicos que não eram parte do portfólio, por exemplo, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, ou ainda não estavam operacionais ao longo do ano de 2022, como é o caso de Tucano e Cajuína, colaborou para que a geração eólica da S Brasil mais do que dobrasse, crescendo 108% no volume de energia gerada ao longo do ano. E para finalizar os destaques operacionais, trago também um aumento de 45% na geração hídrica de 2023, reflexo dos efeitos climáticos do fenômeno El Niño, com a recuperação e manutenção dos reservatórios em níveis historicamente elevados. Agora, na frente financeira, fica cada vez mais claro a materialização do nosso ciclo de crescimento nos resultados reportados pela companhia. Mais para frente na apresentação, o Simão trará mais detalhes dos resultados, mas eu quero destacar os seguintes pontos. A margem líquida, que considera a receita líquida da companhia menos os custos de energia, de 2023 totalizou 2,4 bilhões de reais, 37% acima do resultado de 2022. O EBITDA cresceu 43% no ano, atingindo 1,7 bilhão de reais, e a margem EBITDA da companhia atingiu 49% em 2023, aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2022, demonstrando uma operação cada vez mais eficiente, o que demonstra que, além do crescimento em volume, esses ativos trouxeram crescimento também de eficiência da companhia ao refletir o aumento da margem. Gostaria de destacar também o início do ciclo de desalavancagem consolidada da companhia nesse trimestre, a partir de entrada em operação gradual dos parques em construção. Passando agora para o capítulo de crescimento, no lado direito do slide 4, resgatamos a evolução do portfólio da S Brasil nos últimos 7 anos. Em 2016, o portfólio da companhia totalizava 2,6 gigawatts em ativos 100% hídricos. A partir de 2017, com a aquisição do nosso primeiro parque eólico, Alto Sertão 2,
iniciamos nossa trajetória de crescimento e diversificação das fontes de geração do nosso portfólio. Em menos de uma década, dobramos o nosso parque gerador, chegando a 5,2 gigawatts de capacidade instalada, dos quais 5,1 já estão gerando energia e outros 107 megawatts estão em fase final de construção. E com isso, nosso EBITDA hoje já é mais de 50% gerado pelas fontes eólicas e solar. Nos 822 megawatts de capacidade eólica operacional, consideramos 314 megawatts de Cajuína 1, totalmente operacional desde o quarto TRI de 2023, 296 megawatts das máquinas operacionais de Cajuína 2 e 217 megawatts de Tucano que entraram em operação ao longo de 2023. Lembrando que aqui não consideramos os primeiros 99 megawatts de Tucano que entraram em operação ainda em 2022, nem a última máquina a receber o COD, o que ocorreu apenas em janeiro de 2024. Quando esses ativos estiverem totalmente operacionais ao longo de 12 meses completos, podemos esperar 2/3 do EBITDA gerado por ativos eólicos e solares, que não carregam o risco hidrológico. E como falamos bastante da evolução do parque gerador, não podemos deixar de mencionar o destaque comercial do ano, uma vez que todo o crescimento da companhia está atrelado à assinatura de PPAs de longo prazo, garantindo a previsibilidade na geração de caixa. No início de 2023, a AES assinou um PPA com a Microsoft para o fornecimento de 77 megawatts médios de energia durante 15 anos, com início do suprimento para 2024, no mês de julho. Este é um contrato totalmente personalizado, com soluções customizadas para atender a demanda do cliente cada vez mais sofisticado na busca por energia limpa e confiável. A energia será suprida por 154 megawatts de capacidade instalada de Cajuína 2, que já é em grande parte operacional e deve concluir a sua entrega em operação total ainda no primeiro semestre de 2024. Na sequência do capítulo de crescimento, passamos agora para o slide 5. Voltamos a falar do Complexo Eólico Tucano, na Bahia. O complexo possui 322 megawatts de capacidade instalada, totalmente contratado, em PPAs de longo prazo com vigência até 2042. O parque é composto por 52 aerogeradores da Siemens Gamesa. Cada aerogerador tem 6,2 megawatts de capacidade, 115 metros de altura e 83 metros de comprimento das pás. O diâmetro de rotação chega a 170 metros. Essa é a primeira instalação da máquina aqui no Brasil. Como atualizamos vocês ao longo dos últimos trimestres, passamos por um grande desafio no processo de comissionamento dessas máquinas, principalmente por serem aerogeradores pioneiros e de grande porte da Siemens. Esse desafio do comissionamento trouxe um desvio em relação ao cronograma original, que foi neutralizado com compensações financeiras estipuladas no contrato com o fornecedor, equivalentes ao preço do PPA e contabilizados desde o segundo trimestre de 2022. Hoje, todas as 52 turbinas do parque foram comissionadas e estão autorizadas pela ANEEL a operar comercialmente. Agora, na reta final do projeto, a Siemens Gamesa, em conjunto com o nosso time de construção, está executando um processo minucioso de revisão dos equipamentos para garantir que todas as questões e problemas serão identificados e corrigidos antes da entrega do parque para o contrato de operação e manutenção. Nesse contexto, foram identificados alguns itens que não estavam de acordo com o contrato pela companhia e, hoje, temos 16 máquinas em processo de readequação, ou também chamado de retrofit, de um total de 22 máquinas com pendências desde o início. Esse processo de readequação engloba 10 aerogeradores que necessitam da substituição das pás do fabricante LM, dos quais 3 nós já concluímos a substituição. Outros 6 geradores possuem problemas no High Speed Shaft, dos quais 2 já foram substituídos. Outros 3 aerogeradores possuem os 2 problemas, tanto as pás da LM quanto a substituição do High Speed Shaft, e desses 3 já foram substituídos, faltando apenas a troca das pás. Por último, são mais 3 aerogeradores com problemas no Low Speed Shaft, dos quais 1 já concluímos a correção.
À medida em que as máquinas são totalmente revisadas e aceitas pela equipe de construção da AES, elas passam para o escopo do contrato de Full Service Agreement com a Siemens Gamesa, com um prazo de 5 anos prorrogáveis por mais 5 anos. Esse contrato estipula uma disponibilidade mínima para as máquinas em operação, sendo 97% ao longo do primeiro ano de operação e 98% para os anos subsequentes do contrato. O que ficar abaixo desse nível de disponibilidade deverá ser ressarcido pelo fornecedor. Mais uma vez, quero enfatizar o compromisso do nosso time em assegurar que esses equipamentos operem em total conformidade com os níveis de excelência da AES, garantindo a eficiência e a confiabilidade da operação do parque no futuro. Passando para o slide número 6, apresentamos o status da evolução do complexo eólico de Cajuína. O complexo soma um total de 684 megawatts de capacidade instalada no Rio Grande do Norte, dividida em duas fases totalmente contratadas com PPA de longo prazo, Cajuína 1, com 314 megawatts, e Cajuína 2, com 370. Desses 684 megawatts instalados, 610 já estão totalmente operacionais. A construção de Cajuína 1 foi concluída ainda no último trimestre do ano passado e o parque está 100% operacional. Para Cajuína 2, já temos cerca de 95% das obras concluídas, versus os 80% que reportamos no nosso último call do terceiro trimestre, incluindo o início da operação das primeiras 52 máquinas do total de 65 do complexo, o que corresponde a 296 megawatts de capacidade instalada. Essas 52 turbinas que já estão gerando energia são ligadas na subestação Caju, que é a mesma que conecta todas as máquinas de Cajuína 1 e já está totalmente concluída. Além disso, concluímos também as obras civis e a linha de transmissão que liga as duas subestações do parque, Caju e Castanha. A subestação Castanha, que será ligada aos 13 aerogeradores restantes do complexo, está com 85% das obras prontas e passou recentemente pelo processo de contratação de um novo provedor de BOP, pois identificamos que o anterior não estava conseguindo cumprir com o contrato de forma satisfatória. Após essa nova contratação, a estimativa é que a subestação seja energizada até o final do primeiro semestre e, por consequência, que Cajuína 2 se torne 100% operacional nesse mesmo prazo. Para concluir o capítulo de crescimento, vamos avançar agora para o slide 7, onde vou abordar o nosso protagonismo no segmento varejista e as perspectivas para o futuro, destacando a importância de uma postura de liderança na estratégia dos nossos negócios. Focando no futuro, direcionamos nossos esforços para identificar negócios com potencial crescente, como é o caso do setor varejista. Esse segmento apresentará uma expansão significativa nos próximos anos, especialmente agora que todos os consumidores de mercado de alta tensão, ou também chamados do Grupo A, podem migrar para o Mercado Livre desde janeiro de 2024. Além disso, as discussões sobre a abertura do mercado para outros segmentos de consumo estão ganhando destaque, o que promete oportunidades adicionais de crescimento. A tendência é que nossa base de clientes se amplie, englobando cada vez mais consumidores de menor escala. Atualmente, o volume total de energia vendido pela nossa comercializadora varejista é de 78 megawatts médios em carteira, representados por 447 clientes e 927 unidades consumidoras, espalhadas por 22 estados e 247 cidades. Esse volume já ultrapassa 6% da nossa garantia física das hídricas. Vale lembrar aqui que essa é uma linha de negócio que é o que chamamos de Asset Light para a S Brasil, ou seja, não necessita de novos investimentos. Do lado direito do slide, trouxemos uma ilustração do potencial de migração de clientes para o Mercado Livre com base nas projeções da ANEEL e da CCE. Hoje, o Grupo A é composto por um total de 202 mil unidades consumidoras, o equivalente a cerca de 32 gigawatts médios de demanda. Dessas 202 mil, cerca de 37 mil já migraram para o Mercado Livre, o que corresponde a menos de 20% do total de unidades consumidoras, mas a 80% do total da energia. O que podemos observar é que os clientes que apresentam maior consumo de energia elétrica no seu processo produtivo já estão no Mercado Livre. Por consequência, os clientes potenciais para a migração possuem um perfil de consumo diferente, com uma demanda individual menor. Desconsiderando que as que possuem mini ou microgeração distribuída
Ainda observamos mais de 70 mil unidades consumidoras endereçáveis para migração no curto prazo, o que corresponde ao mercado potencial de quase 3 gigawatts médios. Justamente nesse conjunto de clientes potenciais que vemos a maior margem por megawatt-hora vendido. Nesse cenário, nossa estratégia para o mercado varejista é fundamentada em dois pilares que caminham juntos: a digitalização dos processos e o fortalecimento da presença regional da equipe de vendas. A digitalização dos processos permite que tenhamos um back-office robusto que não se sobrecarregue com uma carteira de clientes cada vez mais pulverizada. Além disso, temos uma plataforma digital estruturada, que facilita o processo de migração, uma vez que a companhia e parceiros selecionados cuidam da parte burocrática, tornando o processo mais atrativo, simples e seguro para os consumidores. Por outro lado, a presença regional de agentes autônomos permite que a AES construa sua base de relacionamento e clientes em um momento em que o mercado ainda passa pelo processo de education sobre o tema, que não é um assunto trivial para a maior parte dos clientes desse mercado-alvo. Esse modelo de fazer negócio é o que nos mantém de forma contínua entre as 3 maiores comercializadoras desse segmento do Brasil. Seguindo para o capítulo operacional, vamos agora para o slide 9, sobre o desempenho das nossas usinas hidrelétricas. A receita decorrente da geração hídrica está relacionada à estratégia de alocação de energia adotada pela companhia e não diretamente ao seu volume de geração, uma vez que as hidrelétricas fazem parte do mecanismo de realocação de energia, também conhecido como MRE. As usinas da AES representam aproximadamente 2% de toda a garantia física da hídrica que compõe o MRE. O despacho das usinas hidrelétricas pertencentes ao MRE é determinado pelo Operador Nacional do Sistema e foi maior no quarto TRI de 2023 e 2023, se comparado aos mesmos períodos de 2022, em decorrência dos níveis de reservatórios mais altos na comparação entre os períodos. A afluência média do Sistema Interligado Nacional foi de 117% da média de longo prazo no quarto TRI de 23 e de 102% em 2023, versus 96% no quarto TRI de 22 e 98% no ano de 2022. Como resultado de um longo período com chuvas próximo à média de longo prazo, os reservatórios do Brasil registraram altos níveis de volume útil nos últimos 2 anos, média de 64% de capacidade no quarto TRI de 23 e 77% ao longo do ano, acima da média dos últimos anos e dos mesmos períodos de 2022, assim como da média dos últimos 10 anos. Como consequência do cenário hidrológico mencionado, o GSF foi de 84% no quarto TRI de 2023 e 90% no ano. Durante o ano de 2023, o PLD médio para o submercado Sudeste Centro-Oeste foi de R$ 72,16 por megawatt-hora, 4,5% acima do limite inferior estabelecido pela ANEEL para o período. O PLD horário apresentou forte deslocamento frente ao piso durante algumas horas ao longo do segundo semestre de 2023, o que não ocorria desde setembro de 2022. Os principais fatores que, combinados, levaram a esta elevação foram, primeiro, altas temperaturas em função do El Niño e, segundo, necessidade de térmicas para o suprimento de potência, especialmente no momento de picos de carga. Como reflexo da maior afluência e da recuperação dos reservatórios do sistema para níveis acima da média, o volume total de energia gerada pelas usinas hidrelétricas da AES aumentou 56% na comparação entre os trimestres e 45% na comparação entre o ano de 2022 contra 2023. Antes de seguirmos para o próximo slide da apresentação, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações importantes sobre a situação atual do setor elétrico no país. Como muitos de vocês devem saber, apesar de termos passado por um período de quase 2 anos de afluência acima da média e reservatórios em níveis históricos, o oposto do observado na crise que enfrentamos ao longo do ano de 2021, estamos enfrentando alguns desafios durante a estação chuvosa atual, que vai de outubro do ano passado até abril desse ano e que tem sido uma das mais secas já observadas. Por exemplo, janeiro de 2024 foi o mais seco de toda a série histórica, mais seco inclusive que o que se observou em 2021.
A previsão é de que os meses de fevereiro e março também sejam bastante secos, ambos próximos a 70% da média de longo prazo. Segundo o Operador Nacional do Sistema, apesar dos reservatórios hídricos ainda registrarem níveis de armazenamento razoavelmente altos, em torno de 60%, o consumo continua a apresentar um aumento constante acima do crescimento do PIB do país e que coloca uma pressão adicional a todo o sistema. Essa pressão vem se refletindo também nos preços de energia de longo prazo, que estão voltando a patamares de R$ 180, R$ 190 por megawatt-hora para energia incentivada e R$ 150 para energia convencional, o patamar que sempre apresentamos como sendo nossa referência. No slide, como estamos olhando para uma fotografia da média de 2022 e de 2023, enxergamos afluências do trimestre e do ano acima da média de longo prazo. Mas nesse cenário, é muito importante destacar que apenas mencionar a média de longo termo não é completamente justo para descrever a situação do cenário hidrológico, pois há várias variações significativas ao longo dos meses. Para o período úmido atual, estamos vendo uma recuperação dos reservatórios muito abaixo do esperado, cerca de 1 ponto percentual por mês, enquanto os reservatórios costumam estar enchendo a uma taxa de 5 a 6 pontos percentuais. Além disso, a demanda por energia continua a aumentar, principalmente em função das altas temperaturas, o que agrava ainda mais o esvaziamento dos reservatórios. E essa falta de chuvas compromete o cenário de 2024, porque mesmo que chova ao dobro durante o inverno, isso não é suficiente para compensar a escassez dos últimos meses. Em fevereiro e março, por exemplo, chuvas em 100% da média de longo prazo equivalem a aproximadamente 120 gigawatts médios de energia, enquanto em maio passam a equivaler a 76, e para agosto, os mesmos 100% da média de longo prazo correspondem a apenas 20 gigawatts médios. Olhando para frente, já estamos enfrentando uma pressão no segundo semestre, uma vez que a chuva na região norte do país costuma cessar em maio, o que faz com que a geração das usinas, em sua maior parte de fio d'água, também encerre. Além disso, a partir de junho, não podemos mais contar com a precipitação para aumentar os reservatórios, e é nesse momento que as usinas térmicas podem entrar em cena. Agora vamos para o slide 10, onde falarei do desempenho das usinas eólicas da companhia, que registraram mais do que o dobro do volume de energia gerada em relação a 2022, crescendo 98% no trimestre e 108% no ano em comparação ao mesmo período de 2022. O aumento de energia gerada é uma consequência direta do crescimento da capacidade instalada eólica no nosso portfólio, com a inclusão de ventos do Araripe, Caetés e Cassino em dezembro de 2022, e o início da operação de Tucano e Cajuína de forma faseada ao longo do ano de 2023. Além do crescimento em termos de capacidade instalada, quero mencionar também um aumento na velocidade média dos ventos em 8% e 5%, considerando trimestre e ano, respectivamente, e destacar evolução importante na disponibilidade dos nossos ativos. Quando olhamos para o último trimestre, vemos um aumento de 3 pontos percentuais na disponibilidade entre os períodos. No ano, o aumento também foi relevante, chegando a 2 pontos percentuais. Continuamos trabalhando na recuperação dos equipamentos e no aumento da disponibilidade dos nossos ativos adquiridos através de M&A. Nossa estratégia de geração de valor para os ativos adquiridos é justamente trazer para o portfólio ativos com margem para melhorias operacionais, sendo que o nosso diferencial competitivo é termos uma frota de quase 700 aerogeradores e um conhecimento robusto sobre operação e modo de falha de diversos tipos de máquinas. Analisando apenas os ativos adquiridos em 2021, Mandacaru e Salinas, a disponibilidade média subiu 3 pontos percentuais ao longo do ano. Mesmo para os ativos mais novos, que estão em nosso portfólio há apenas um ano, o processo de recuperação já começou a dar frutos, com destaque para a recuperação de 2,5 pontos percentuais na disponibilidade de ventos do Araripe em 2023. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar o principal desafio dos ativos eólicos ao longo desse último semestre, que foi o constraint off, ou seja, a restrição da geração eólica por parte do operador do sistema. Essa restrição afetou grande parte dos agentes eólicos, em menor ou maior grau, principalmente os localizados na região Nordeste, que é a região onde se encontra quase a totalidade das nossas usinas. Essa restrição não é incomum,
mas ganhou força após o apagão de agosto de 2023, quando o Operador Nacional do Sistema reduziu de 13 gigawatts médios para 8 gigawatts médios o limite de carga nas linhas de transmissão que leva energia das regiões Norte e Nordeste para os centros de consumo no Sul e Sudeste. Mesmo com o limite subindo para quase 1 gigawatts médios a partir de setembro do ano passado, ainda não tivemos um retorno a patamares anteriores do apagão. No último trimestre, a restrição impediu que nossas usinas gerassem cerca de 82 gigawatt-horas, o que corresponde a pouco menos de 12 milhões de reais em termos de resultado, versus 4 gigawatt-hora no mesmo período do ano anterior. Para o ano de 2023, o curtailment foi de 287 gigawatts-hora para todos os nossos parques eólicos, versus 47 gigawatt-hora em 2022. Passando agora para o slide 11, eu gostaria de destacar mais uma vez a excelência operacional das nossas usinas solares. Conforme já comentei nos destaques dessa apresentação, a disponibilidade média consolidada das nossas plantas atingiu 99% em 2023. E, para além disso, atingimos a marca de 100% de disponibilidade ao longo do último trimestre. Além disso, vale mencionar também o aumento na irradiância, com um crescimento de 4% entre os trimestres e 2% no ano. Por outro lado, quando olhamos para o volume de energia gerada, vemos uma queda, tanto na comparação entre trimestres como na comparação anual, que não parece fazer sentido em um primeiro momento. Por isso vou citar os dois motivos que causaram esse cenário. Em primeiro lugar, diferente do que vimos em 2022, tivemos o impacto da incidência do curtailment em 2023, totalizando 8 gigawatt-horas no último trimestre e 18 gigawatt-hora no ano. Em segundo lugar, a incidência do El Niño, apesar de ter contribuído para o aumento da irradiância na região das nossas plantas solares, também aumentou a frequência de dias que registraram temperaturas muito acima da média, principalmente nos últimos meses do ano. No caso de usinas solares, altas temperaturas prejudicam a eficiência dos módulos solares, afetando, portanto, a capacidade de geração. Com essa combinação de fatores, a geração solar foi 11% menor no quarto TRI de 23 e 6% inferior em 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022. Para finalizar o capítulo operacional antes do Simão nos guiar pelo desempenho financeiro de 2023, trouxemos, no slide 12, uma atualização sobre o nível de contratação do nosso portfólio até 2030. Para facilitar a interpretação, gostaria de relembrar que o parque gerador da S Brasil é composto por cerca de 2,3 gigawatts médios de garantia física, sendo 1,2 hídrico, 1 eólico e 65 megawatts solar. A venda dessa energia está dividida em contratos nos ambientes livre e regulado. Os ativos contratados no ambiente livre são as nossas usinas hídricas, focadas principalmente na contratação de energia de médio e longo prazo, de 2 a 5 anos, e os complexos eólicos de Tucano e Cajuína, contratados em PPAs de longo prazo e com clientes de ótimo perfil de crédito, como mencionei no início da apresentação. Já no ambiente regulado, temos a totalidade das usinas solares, além dos ativos eólicos adquiridos via M&A, Alto Sertão 2, Ventos, Mandacaru, Salinas, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. Nosso portfólio hídrico está 100% contratado para 2024, 94% para 2025 e em um nível bastante confortável. Olhando para o portfólio como um todo, o nível de contratação supera 95% nos próximos 2 anos. Com o cenário de curto prazo praticamente equacionado, nossa equipe comercial está concentrada na venda de energia de 2026 em diante, uma vez que entendemos ser um bom momento para capturar o aumento significativo no preço de energia de longo prazo, acarretado pela virada no cenário hídrico que expliquei há pouco pelo aumento do consumo e também em função das altas temperaturas. Ao analisarmos o preço médio de venda no nosso portfólio de forma consolidada, observamos um intervalo de preço acima de R$ 185 por megawatt-hora para 2024 e acima de R$ 190 para os anos seguintes, garantindo previsibilidade dos nossos resultados. Vale lembrar que esses preços mostrados no slide são em termos reais, com data base em dezembro de 2023. Os preços dos contratos, tanto do ambiente livre como do regulado, são atualizados anualmente pela inflação. Além disso,
nossas operações de compra e venda de energia dentro do próprio ano seguem um ritmo intenso, buscando impulsionar a margem e fortalecer a estratégia da nossa mesa comercializadora, que presta suporte à nossa equipe de gestão de portfólio. Agora, gostaria de passar a palavra para o Simão, que irá apresentar os resultados financeiros e volta em seguida para a conclusão da apresentação e o Q&A. Obrigado, Simão. Obrigado, Rogério. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar os resultados da companhia, da S Brasil, tanto na visão trimestre, quarto tri 23 contra quarto tri 22, quanto na visão anual. Aí a gente pode olhar o ano fechado de 22 contra o ano fechado de 23. A gente começa a análise financeira com o slide número 14, onde eu mostro a evolução da margem líquida na comparação de trimestres e do ano. No TRI, a gente subiu 35%, então teve uma contribuição positiva, principalmente das eólicas e das hídricas, que nos levaram a 685 milhões de reais, agora no quarto TRI de 23. E a visão ano, também pautada pela contribuição forte das hídricas e das eólicas, a gente cresce 37% e chega quase a 2,4 bi de reais de margem operacional líquida nos 12 meses de 23. Falando um pouco da contribuição positiva da hídrica, os motivos são bem consistentes com o que a gente vem reportando nos trimestres anteriores, e aí se aplica tanto para o ano quanto para a visão do quarto TRI. Basicamente, a gente vende energia com um volume bem parecido, mas preços levemente superiores, são cerca de 4% superiores na comparação anual. Mas o grande ganho está na compra, onde a gente fez compras com preços cerca de 20% menores, tanto no TRI quanto no ano. Então, essa combinação de receita levemente para cima e custos bastante para baixo traz essa contribuição positiva na margem hídrica de 57 milhões no TRI e de 159 milhões de reais no ano. O grande driver, de fato, além das hídricas, é a contribuição das usinas eólicas. Tá? A gente tem um crescimento de 122 milhões de reais na comparação entre trimestres. Na comparação do ano, esse número é de 462 milhões, bastante expressivo. São 3 motivos, basicamente, tanto para explicar o TRI quanto o ano. A gente tem a entrada em operação de Tucano e Cajuína, como a gente vem mencionando e o Rogério falou há pouco. Tucano e Cajuína, dos 462 milhões de contribuição positiva no ano, a gente tem 180 desses 2 ativos. E os projetos que nós adquirimos no final de 22, que contribuíram pelos 12 meses completos de 23 para a geração de caixa e brevidade da companhia, que são os ativos de Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. Dos 462 de incremento do ano, na margem eólica, 270 milhões são relacionados a esses 3 ativos. E na visão TRI, o crescimento de 122, 75 milhões são gerados pelos 3 ativos, Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. É importante agora, voltando para o TRI, que dentro desses 122 milhões de reais de contribuição positiva da hídrica, estão incluídos 47 milhões de reais que foram recebidos pela companhia pelos fornecedores por questões de atraso. Tá? São multas que foram aplicadas e elas aparecem aqui, contribuindo de forma positiva para a margem da companhia, tanto no trimestre quanto no ano. O terceiro driver de crescimento das margens eólicas é, de fato, o que a gente vem chamando de turnaround, de deixar os ativos adquiridos no passado mais disponíveis possíveis. Tá? Isso é basicamente EBITDA na veia. Né? A gente coloca um investimento e tira uma geração muito maior dos ativos que a gente consegue ir aumentando gradativamente a disponibilidade. A gente tem, do lado negativo, o tema do curtailment, das restrições de geração, que se aplicaram tanto no terceiro quanto no quarto trimestre. Agora, no quarto trimestre, o valor estimado é de 12 milhões de reais de geração a menor para a companhia. E aí, quando você relativiza esses 12 milhões pela contribuição total da margem eólica para o portfólio, que foi de 318 milhões no ano, a gente tem que o curtailment reduziu aí cerca de 4, 5% da margem eólica da companhia nesse quarto trimestre. Passando para o slide número 15, eu vou falar um pouco do OPEX do período, que são os custos operacionais e as despesas gerais e administrativas, que somam aí no quarto trimestre 173 milhões de reais e no ano 664 milhões de reais, já todos os itens ajustados por efeitos não recorrentes que ocorreram aí ao longo de 23. Nesse slide a gente separa, vamos focar um pouco no trimestre, a gente separa o que é inflação do crescimento, então 7 milhões de reais basicamente é o índice de inflação incorrendo sobre os custos. Lembrando que esse reajuste de inflação se aplica na receita, então no ano seguinte ele é muito mais que compensado pelos reajustes contratuais. E o crescimento desse TRI basicamente se deu pelo crescimento de novos ativos que a gente trouxe para o portfólio. Então Tucano e Cajuína contribuíram com 4 milhões de reais no incremento dos custos operacionais e despesas gerais e administrativas,
enquanto que os ativos adquiridos no final de 22, eventos do Araripe, Caetés e Cassino, somaram 17 milhões de reais na nossa base de custos. A gente fez uma conta olhando o indicador de PMSO por capacidade instalada a partir da métrica do ano, aqui olhando os resultados do ano. E é interessante que a gente está quando a gente divide o nosso custo sobre a base instalada da companhia, a gente vê um incremento de 5%, basicamente, que é a inflação dos 12 meses, né? Que a gente compara o período 22-23. Basicamente, o que a gente cresceu de custos da empresa foi em função do crescimento. Prova disso é que o múltiplo está estável ex-inflação, o que comprova a nossa diligência na gestão de custos e que depois, mais para frente, no slide seguinte, a gente vai ver que acabou derivando numa margem EBITDA superior para a companhia. Passando agora para o slide de número 16, a gente traz a evolução do lucro líquido e do EBITDA consolidados. A gente fechou o quarto trimestre de 23 com um EBITDA de 511 milhões de reais e o ano de 23 com 1,7 bi de EBITDA, que, como a gente vai ver na sequência, é uma proxy bem importante para a geração de caixa operacional da companhia. Tanto no TRI quanto no ano, a evolução foi de 42%, tá? E também, novamente, é bastante consistente com o que a gente vem reportando nos trimestres anteriores e bastante consistente com a nossa história de crescimento. Acho que mais do que o volume, né, do EBITDA, o crescimento dele em si, no número puro, é a qualidade com que a gente entregou esse crescimento. Então, tanto no TRI quanto no ano, a gente vê uma evolução na margem EBITDA. Vou falar do ano, que é um número mais redondo, a gente sai de 42% para 49%, é um crescimento de 7 pontos percentuais na margem EBITDA, o que, como eu comentei no slide anterior, indica que a gente está conseguindo crescer controlando nossos custos, né, e com isso é um crescimento com mais qualidade. Isso se dá muito pela revisão dos processos que a gente tem feito e tem entregue aqui. É uma das nossas metas aqui da administração e a gente vê claramente isso sendo entregue ao longo de 23 já. Falando um pouco do lucro líquido consolidado, a gente entregou um lucro de 113 milhões no quarto trimestre de 23 e 333 milhões no ano de 23. Tá? Então teve um crescimento de 4% na comparação entre anos e um decréscimo, uma redução de 18% na comparação entre trimestres. O que explica essa variação entre o crescimento do EBITDA e um crescimento ou uma redução mais tímida do lucro líquido são dois motivos bem claros. Primeiro que a gente tem uma base maior de ativos, portanto a depreciação da nossa base aumenta. Isso é um item não caixa, mas ele reduz o lucro líquido consolidado. E o segundo ponto, é um ponto que a gente comenta com frequência aqui nos calls, é o saldo de dívida que cresceu ao longo de 23, tá? E a gente terminou com maiores despesas financeiras. Isso também consome o lucro líquido consolidado e explica a variação do crescimento do EBITDA por uma variação mais tímida aí no lucro líquido. Um ponto importante é que esse trimestre a gente anuncia aqui o pagamento de 45 milhões de reais de dividendos, que são referentes ao resultado do ano de 2023. A gente vê com isso um payout de 55% sobre o lucro líquido ajustado, que é um pouco superior ao que a gente tem definido por política, que só para vocês lembrarem é de pagamento de 50% e 100% do lucro líquido ajustado. Então a gente está um pouquinho acima aí com esse pagamento previsto aqui de 45 milhões de reais, um payout de 55%. Passando para o próximo slide, o slide número 17, a gente apresenta o fluxo de caixa consolidado no ano. A gente fechou 2023 com 2,6 bi de caixa, um montante que é 1,8 milhão inferior ao saldo de 2020, final de 2022, né, com o início de ciclo agora de 23, que era de 4,4 bi. Isso é principalmente em função do investimento que foi feito ao longo do ano, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. A gente vê, a primeira barra aqui, a barra verde, é uma contribuição positiva de 1,6 bi de geração de caixa dos ativos operacionais, bastante semelhante ao número do EBITDA, né, como eu tinha comentado, são proxies bem interessantes, mas que mostram como os ativos são saudáveis e tem uma geração de caixa bastante robusta. A linha, depois de 2,5 bi de investimentos feitos ao longo de 2023, basicamente reflete o final de Tucano, muito de Cajuína, tá, que foi onde a gente fez a maior parte do CAPEX para o projeto, além de esforços de manutenção e de modernização dos ativos de M&A, que estão em cima daquele movimento de turnaround. E tem também um pouco do desenvolvimento de pipeline de AGV7, que é um ativo solar que nós temos aqui no estado de São Paulo, de 33 megas médias de capacidade instalada, que vai ser concluído agora no final do setembro, outubro de 24. O total de amortizações chegou a 852 milhões de reais, e nós temos aí 1,1 bi de captações, 1,2. É isso que dá os 316 milhões de saldo positivo entre amortizações e captações.
Acho que para finalizar o slide, da posição final, 2,6 bi que nós tínhamos em dezembro de 23, 1 bi está interessado para as amortizações de 24, tem 713 milhões de reais previstos para investimento do próximo ciclo, né, do ciclo desse ano, e tem 615 milhões de reais que estão reservados, são contas reserva de financiamentos. Só um pouco mais de detalhes sobre esse CAPEX, ele é cerca de 400 milhões superior ao que a gente tinha reportado, previsto para 24 anteriormente, porque um pedaço desses mesmos 400 milhões de reais, eles foram deslocados de 23 para 24. Então, não tem um aumento, um overrun de CAPEX, mas um deslocamento de cronograma, tá, que acabou puxando um pouco mais o CAPEX de 24. No slide número 18, eu trago um pouco da estrutura de capital da companhia no final do ano de 2023. Começando pela S Brasil, a gente agora chegou a 9 bilhões de reais de dívida líquida, então teve um incremento versus o terceiro trimestre de 23. Porém, a gente começa a retratar aqui o início do ciclo de desalavancagem que a gente vinha comentando com o mercado desde do ano passado já. Então, a gente está agora com um índice de 5,3 vezes, né, menor do que o patamar do segundo e do terceiro trimestre, que era de 5,6 vezes, que é uma entrega bastante importante aqui para a gente, e que é um exercício natural à medida que os ativos de Tucano e de Cajuína começam a gerar seus EBITDAs, e a gente não tem necessidade de qualquer dívida nova no portfólio. Então, é o início da trajetória decrescente de dívida líquida e EBITDA, 5,3 esse TRI, a gente espera fechar o ano de 24 com cerca de 4,5 vezes nessa relação, então tem uma redução ainda importante a ser entregue. Porém, no primeiro trimestre de 24, a gente deve ver esse número de 5,3 um pouco superior, justamente porque um pedaço do CAPEX de 23 acabou escorregando agora para o início de 24, então a gente vai ter um número um pouco mais alto agora no primeiro TRI de 24, mas segue vendo aqui nas nossas projeções cerca de 4,5 vezes no final do ano, desse ano de 24. Olhando para essas operações, a gente está com uma posição bastante confortável, então a gente está com uma relação de dívida líquida e EBITDA de 2,9 vezes, bastante inferior ao limite de 4,5 vezes, que as dívidas no perímetro das operações nos impõem, mas é uma foto de uma empresa que não é uma empresa de crescimento, né? Diferente de Tucano e Cajuína, Operações é uma empresa com perímetro já maduro, geração de caixa e desalavancagem natural, justamente por esse motivo. Ao final do ano de 23, a gente tinha 56% da nossa dívida ainda indexada ao CDI e 32% ao IPCA, e a gente tinha uma dívida com prazo médio aí de 4,1 anos. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente acha que é a estrutura de capital adequada para a nossa operação, e é por isso que a gente está no meio de um grande esforço aqui para refinanciamento dos nossos bridges, que são as estruturas de curto prazo, que a gente tomou lá no final de 2022. Com isso, quando a gente tiver terminado todo esse refinanciamento, lembrando que não são dívidas novas, são refinanciamentos de dívidas curtas por dívidas longas, a gente vai levar os 4,1 anos que nós temos hoje no nosso portfólio de dívida para 6,1 anos, e a maior parte da nossa dívida passa a ser indexada a IPCA e não mais ao CDI, que é a característica de dívida de projeto, e que acaba fazendo um hedge natural entre a receita e a despesa financeira. Então, é isso que a gente está mirando. A gente acabou de finalizar, agora no primeiro trimestre de 24, né, que não está aqui no escopo desse call, mas a gente fechou agora no início de 24, um dos takeouts, a gente fez uma debenture em Potengi, e só ela já levou o nosso prazo médio de 4 anos para 4,3 anos. Então, a gente tem uma série de outros exercícios como esse acontecendo nesse momento, que vão nos deixar com uma estrutura de dívida muito mais adequada para o que a gente está buscando. Além de aumentar o prazo e redução de preço da substituição dos bridges por dívidas de longo prazo, outro impacto bastante importante é no perfil de amortizações. Então, a gente traz aqui destacados as amortizações por ano, mas vejam que em 24 e 25, ainda nós temos cerca de 2 bilhões de reais, né, quase 1 bi em 24 e um pouquinho mais de 1 bi em 25, que são os bridges, né, que justamente são esses empréstimos curtos, que têm vencimentos agora em junho e julho de 24 e em março de 25, que a gente está fazendo os takeouts nesse momento. Tá? Então, está destacado aqui porque, de fato, essas barrinhas coloridas elas vão passar a ser alongadas naturalmente e um perfil de amortização muito mais suave. Com certeza a gente vai poder reportar isso já no próximo trimestre. Eu agradeço bastante a atenção de todos e passo a palavra agora para o Rogério para as notas finais e considerações finais da apresentação. Passando para o último slide da apresentação, trazemos aqui as prioridades da gestão para esse ano, cabendo lembrar que são uma continuidade do que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. Gostaria de falar primeiramente da importância da gestão ativa do nosso portfólio,
para a maximização dos nossos resultados, com a integração entre inteligência de mercado e estratégia comercial, aliados à AS comercializadora. O resultado desse trabalho se traduz em um nível de contratação superior a 90% nos próximos 2 anos, e com uma estratégia para os médio e longo prazos que vem sendo cuidadosamente alinhado para capturar a evolução de preço. Em relação ao turnaround operacional dos ativos eólicos, destacamos a implementação dos planos de ação para incrementar a disponibilidade dos ativos adquiridos ao final de 2022, quais sejam Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. Já avançamos na eficiência operacional dos ativos adquiridos, mas ainda temos algumas etapas a serem cumpridas. Reforçamos o nosso compromisso com a evolução do processo de integração desses complexos, de maneira a alcançar a excelência operacional. Outra prioridade é que seguimos determinados em manter a disciplina na gestão de custos e despesas, certos de que esse é um vetor relevante na maximização do retorno aos nossos acionistas. Além disso, conforme apresentado pelo Simão, atingimos o pico da alavancagem financeira em 2023 e, com a entrada em operação de Tucano e Cajuína, iniciamos uma trajetória gradual de redação do nível de alavancagem. Nossa expectativa é de que, a partir de 2024, os complexos contribuam de maneira mais forte à geração de caixa consolidada da companhia, acelerando, portanto, o ritmo dessa desalavancagem. A viabilização da construção dos projetos Tucano 2 e Cajuína 3 com disciplina de alocação de capital dependerá principalmente de novos PPAs assinados que permitam o início da construção desses novos 272 megawatts de capacidade instalada, vizinha aos nossos parques que estão entrando em operação, respeitando sempre o retorno mínimo exigido pela companhia. E, por fim, agindo como protagonistas frente às principais discussões regulatórias, acreditamos que o modelo atual precisa ser aprimorado para reconhecer de maneira mais justa a contribuição da fonte hídrica para a matriz brasileira e possibilitando uma melhor utilização de seus atributos. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação e podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Júlia Zaniolo, do Santander. Senhora Júlia, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira em relação ao balanço energético. A gente viu uma redução no volume contratado das hídricas. Vocês poderiam, olhando o terceiro tri e o quarto tri, né? Vocês poderiam explicar um pouco melhor ao que se deve essa redução? E a minha segunda pergunta em relação aos preços de energia. A gente tem visto os preços subirem nas últimas semanas. E aí, nesse contexto, vocês têm visto mais demanda de cliente procurando fechar PPA de mais longo prazo e esses níveis de preço? Obrigada. Oi, Júlia, é o Simão aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira parte e o Rogério vai responder a segunda, tá? Do balanço energético, a gente no trimestre anterior, a gente considerou 150 megas médios, que deve ser a diferença que você está vendo, como vendido já dentro do balanço, porque era um processo que estava na etapa final de negociação com os clientes. E no fim do dia, acabamos não fechando o deal, tá? E a gente retirou agora do balanço. Eventualmente volta se o deal voltar a ter tração. Mas o lado positivo aqui é que a gente agora tem 150 médios para vender com preço para cima, que acho que é a segunda parte da sua pergunta que o Rogério vai colocar. Então, a gente abriu um espaço no balanço para capitalizar em cima desses preços que na nossa visão, são mais atrativos. Oi, Júlia, bom dia, tudo bom, Rogério? Quanto aos preços que nós estamos vendo aí para os anos seguintes, retomando os patamares que nós entendemos que refletem realmente o custo marginal de operação aqui do nosso sistema. Acho que tem vários fatores que estão levando a essa situação, não só o nível dos reservatórios, mas também a característica do sistema, né? A carga continua crescendo 3, 4% ao ano de forma consistente. A questão da expansão solar tem gerado no horário solar uma oferta bem razoável para atender a demanda, mas no horário não solar a pressão nas hídricas está aumentando cada vez mais e isso tende a requerer ou novas fontes para atender essa demanda no horário de ponta,
ou despacho térmico, ou aumento de transmissão, ou utilização de bateria, mas qualquer um deles vai se refletir, sem dúvida nenhuma, num aumento de custo para o sistema, independente do nível do reservatório, né? Então, e além disso, muita expectativa de demanda, crescimento de demanda para os próximos anos. Eu destacaria algumas data centers, né, tudo em função da parte de inteligência artificial e de computação em nuvem, né, toda essa parte de digitalização, trabalho remoto, tem gerado uma demanda enorme de data centers, além do crescimento vegetativo da carga, parte de fertilizante tem um potencial de gerar novas demandas aqui no sistema, e também a parte de friendly shoring, uma série de empresas trazendo suas produções aqui para o Brasil, tanto para trazer para ambientes geopolíticos mais favoráveis, e também em função da descarbonização, por ter uma energia limpa e mais competitiva aqui no Brasil. Então, você colocando tudo isso junto, aumento da carga, novas demandas e a expansão solar muito grande, mas, por outro lado, uma demanda de ponta ainda com uma necessidade de ser atendida, a gente tem visto uma tendência de aumento de preços aí, que foi só parar de chover 2 meses, os preços lá 2027, 28, 29 e 30 responderam com aumentos aí de 30% a 40%. Então, a nossa visão, como a gente vem falando já há quase 2 anos, é que os preços deveriam ser de 150 a 200 reais nessa faixa. Eles refletem muito melhor o custo do sistema do que um preço no piso. Tá ótimo, obrigada. Uma próxima pergunta do Fábio Giobbi. Bom dia, parabéns pelos resultados. Como será a estratégia da companhia para realizar a desalavancagem, visto que o cronograma de dívida bruta está com dívidas grandes a serem pagas no curto prazo, sendo maiores que a geração de caixa e a posição de caixa atual? Obrigado pela pergunta, Fábio. José Simão aqui. Acho que é uma pergunta interessante, porque a gente trata com algum detalhe no material do call, mas eu vou falar o que está mais acontecendo aqui nesse esforço que a gente está fazendo de refinanciamento. Tá? A gente tem hoje no portfólio cerca de 2 bilhões de reais de dívida de curto prazo, que são bridges, e a gente captou no final de 2022. E a gente agora está fazendo justamente os takeouts desses bridges por financiamento de longo prazo nível projeto. Tá? Desses 2 bi, 400 milhões a gente já captou no final do ano passado, tá? Um pedaço foi desembolsado, um pedaço ainda não. 300 milhões já foram desembolsados agora em janeiro, não aparecem aqui ainda nos números do quarto tri, mas foram desembolsados em janeiro. 143 são com o Banco de Fomento, estão para ser desembolsados em breve. Tem uma dívida grande de 900 milhões de reais que vai atender o cluster da Microsoft, que vai basicamente sair do bridge e passar para o nível de projeto, 18 anos de dívida. E com todo esse exercício aqui, a gente fecha esses 2 bi, a gente refinancia esse curto prazo para contratos de dívida de 15, 20, 18 anos na média aqui de duração. E com isso a gente leva o duration da dívida de 4 para 6 anos, tá? Então tem um ganho exponencial. Agora, nesse primeiro trimestre, a gente vai poder realizar muito disso já, como eu comentei, já está tudo muito avançado. A gente passa a ter as amortizações muito mais esparsas ao longo do tempo, então no slide do qual a gente mostra uma cor diferente, o que é bridge, né, que vai ser alongado. E a gente vai passar a ter maior indexação da dívida agora a IPCA, não mais a CDI, que é o que está hoje na foto atual. Isso cria um hedge natural para a receita, né? Nossa receita toda é indexada a IPCA. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha um perfil muito mais suave de amortizações no curto prazo, tá? E isso vai acabar tirando esses números maiores que a gente vê em 24 e 25, que são consequência do financiamento de curto prazo que a gente fez no final de 22. Próxima pergunta do Fernando Yuhas. O que justifica o aumento do CAPEX para 2024 em relação à projeção anterior? Como isso impacta a desalavancagem futura da companhia? Obrigado, Fernando. É o Simão aqui de novo. A desalavancagem que a gente está vendo é 4,5, é um número que a gente tem falado já nos últimos calls, 4,5, por volta de 4,5 no final de 24, tá? Isso não muda com essa foto atualizada do CAPEX. Basicamente porque o CAPEX que a gente está vendo, esses são 400 milhões de reais mais ou menos a mais no número de 24, a gente saiu de cerca de 300 para 700 mais ou menos milhões de reais agora a serem investidos no ano de 24. Metade é timing, tá? Foram investimentos que andaram de 23 para 24. Tem uma parcela importante de inflação, tá? Cerca de 100 milhões. E os outros 100 milhões são diversos itens, entre eles a aceleração do plano de turnaround que a gente tem para os ativos que foram adquiridos,
Tem alguns sinistros que a gente basicamente recebe da seguradora também, então tem um pouco de tudo ali, tá? Mas a gente quase mesmo com esse esforço adicional de 400 milhões, vê ainda a alavancagem da companhia em 4,5 vezes no final de 24. Próxima pergunta, Bruno Ribeiro. Os ativos hídricos estão bem descontratados até 2030. Alguma previsão de venda? Bom dia, Bruno. Tudo bom, Rogério? Sim, sem dúvida. A estratégia de contratação do nosso portfólio hídrico, em geral, é fazer contratos de 3 a 5 anos com 2 a 3 anos de antecedência. Se você for ver no nosso slide de contratação do portfólio, você vai ver que normalmente nós carregamos os 2, 3 primeiros anos praticamente bem contratados e deixamos os anos mais à frente para poder capturar o benefício da volatilidade de mercado. Por exemplo, né, se você pegar em 2022 e 2023, os preços estavam super baixos, a gente reduziu a velocidade de venda dos anos futuros, lá em 26, 27, 28, e agora os preços retomaram, que nos deu espaço de poder voltar a fazer essa recontratação. Então, é sempre um desafio da nossa equipe aqui de portfólio fazer um balanço entre mitigar risco de uma queda de preço e estarmos descontratados, mas, por outro lado, capturar a oportunidade de uma subida de preço e a gente ter espaço para poder realizar essa subida. Isso está acontecendo agora, de 26 em diante, a gente tem alguma energia para contratar, não é muito, 26 está super bem contratado, 27 um pouco menos, 28 em diante ainda tem bastante. Mas é justamente nesse momento de retomada de preço que a gente consegue ir lá e travar não apenas um preço mais competitivo, né, um preço mais elevado, mas também travar um bom volume de IPCA, né? Nós estamos falando aí de 2 a 5 anos de antecedência, onde a gente consegue travar o IPCA do período e um preço de mercado bem competitivo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Bom, muito obrigado a todos que tiveram a oportunidade de acompanhar o nosso call. Foi um ano que nos deixou muito orgulhoso, com muitas realizações, como vocês puderam acompanhar na perspectiva operacional, engenharia e construção, comercial, parte de tesouraria, uma série de iniciativas para reestruturar endividamento, alongar o perfil da dívida, reduzir o custo dessa dívida, etc. E agradeço, então, a participação de todos vocês e espero encontrá-los no nosso próximo call. Muito obrigado e um excelente dia a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.